Classicismo ou quinhentismo, no século XV. É o nome dado ao período literário que surgiu na época do renascentismo, na Europa, no século XV a XVI. um período de grandes transformações culturais, políticas e econômicas. Vários foram os fatores que levaram às tais transformações, dentre eles a crise religiosa, era a época da Reforma Protestante, liderada por Lutero. As grandes navegações onde o homem foi além dos limites da sua terra e as invenções da empresa, que contribuíram muito para a divulgação das obras de vários autores gregos e latinos. Cultura clássica, proporcionando mais conhecimento para todos. Foi na arte renascentista que o antropocentrismo atingiu a sua plenitude. Agora, era o homem que passava a ser evidenciado e não mais a Deus. Uau. A arte renascentista se inspirava no mundo greco-romano, a antiguidade clássica, já que estes também eram antrocentrísticos. Algumas características do classicismo. Tinha o racionalismo, que é a razão predominada sobre o sentimento, ou seja, a expressão dos sentimentos era controlada pela razão. Universalismo, os assuntos pessoais ficaram de lado e as verdades universais, preocupação universal, passaram a ser privilegiadas. Perfeição formal, métrica, rima, correção gramatical, tudo isso passava a ser motivo de atenção e preocupação. Presença da mitologia greco-latina. Humanismo, o homem dessa época se liberta dos dogmas da igreja e passa a se preocupar com si próprio, valorizando a sua vida aqui na Terra e cultivando a sua capacidade de produzir e conquistar, mas religiosidade não desapareceu por completo. Principais autores e obras. Luís Vaz de Gamon, um dos maiores nomes da literatura universal e certamente o maior nome da literatura portuguesa. Escreveu poesias líricas e épicas e peças teatrais. Porém, sua obra mais conhecida e consagrada é a epopeia Os Lusíadas. Características de uma epopeia. É escrita em versos, o tema sempre grandioso e heróico e se refere à história de um povo. É composta de proposições, invocação, dedicatória, narração e epílogo. Essa obra é dividida em 10 partes, com 8.816 versos distribuídos em 1.120 estrofes e narra a viagem de Vasco da Gama às Índias, enfatizando alguns momentos importantes da história de Portugal. Outros escritores existiam, porém não tiveram tanto destaque quanto Camões. São eles: Sá de Miranda, Bernardino Ribeiro e Antônio Ferreira. O classicismo terminou em 1580, com a passagem de Portugal ao domínio espanhol e também com a morte de Camões. Autores e obras do classicismo. Luís Vaz de Camões, Os Lusíadas, Poemas de Camões e Poemas de Camões II. Fernão Mendes Pinto, caramba, deixa eu ir. Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, em que dá conta de, nossa, muitas coisas. Oh, quem escreveu isso? Caraca, mano. E que conta de muitas e muitas coisas estranhas que viu. Bernardino Ribeiro, Menino e Moça, Cancioneiro Geral, Ontem pôs-se o sol, ao longo de uma ribeira. Antônio Ferreira, Poemas Lusitanos em Lisboa. Tragédia de Inês de Castro. Gil Vicente, Farsa de Inês Pereira. Alto dos Reis Magos. Alto da Barca do Inferno. Alto da Barca de Purgatório. Alto da Lusitânia, o Velho da Horta. Francisco Sá de Miranda, Cleópatra, Obra dramática. William Pandos, Estrangeiros.